Salve, salve, torcida botafoguense, tudo bem com vocês? 90 minutos de Belo no ar para falar de Nenê. Contratação do Botafogo confirmada nesta sexta-feira, dia 9 de janeiro. Nenê vestirá a camisa do Alvinegro da Estrela Vermelha em 2026. Vou falar dessa contratação. Você que está chegando aí, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, para dar aquela motivação para continuar, tá? Para o canal continuar. Dei uma pausa aí nesse momento de férias do Botafogo, sem jogos do Botafogo, desde o final da Série C eu não gravei mais vídeos, até gravei um vídeo sobre o Pastana, gravei um vídeo para falar dele, mas alguns meses que eu não gravava, espero continuar com mais frequência, trazendo as minhas opiniões para você, torcedor. Bom, o Nenê dispensa apresentações, tá? Gostei da contratação do Nenê? Gostei. Esse tipo de contratação, no geral, eu fico com o pé atrás. No geral. Mas o Nenê, eu não fico, tá? Assim, porque o Nenê é um cara exemplar, tá? Eu acho que a diferença do Nenê para outros jogadores que, por exemplo, poderiam ser esse jogador de aeroporto, prometido pela SAF, é que o Nenê é um cara super profissional. É um cara que, apesar da idade, é um cara que se cuida muito. Um jogador que não tem lesão grave. É um jogador que, desde que ele fez 40 anos, ele jogou pelo menos 32 partidas no ano. Tá? E entregando, fazendo gol, dando assistência na Série A do Campeonato Brasileiro. Isso agora, há poucos meses atrás. Com a camisa do Juventude. Então, eu gosto da contratação do Nenê por isso. Tá? Porque é um jogador super profissional. Aí tem aquela discussão, um jogador ganhando muito mais do que os outros do elenco, será que isso não vai gerar ciúmes? Será que isso não vai atrapalhar o vestiário? Eu acho que não. Assim, o tempo vai dizer se sim ou não, mas assim, eu acho que isso não vai acontecer, porque o Nenê já ganhava mais do que os jogadores do Juventude. Claro que eu acho que a diferença agora é maior, para os demais jogadores do Belo. Mas o Nenê é um cara super respeitado no mundo do futebol, tá? O Nenê não é o jogador que vai vir aqui e fazer o que o Léo Moura fez, que é curtir a praia, dorzinha aqui no jogo, enfim, pelo menos não foi o que o Nenê apresentou em toda a carreira, tá? Não foi. Então, é um jogador que, em termos de caráter, em termos de profissionalismo, é um jogador que tende a ser respeitado pelo grupo de jogadores. E de inspiração, porque é um cara de 44 anos conseguindo jogar em alto nível de futebol. Então, eu não tenho tanta preocupação em relação a isso, do Nenê ser um jogador que atrapalha o vestiário por ganhar muito mais que os outros. Porque é um jogador muito acima dos outros. E é um jogador que entrega, tá? Entrega em comprometimento. Eu acho que isso poderia acontecer, por exemplo, um jogador que foi sondado no Botafogo foi o Douglas Costa, ex-Bayern de Munique, ex-Juventus, ex-seleção brasileira. Mas, cara, que nos últimos anos o cara não quer nada com nada. Ainda tem 35 anos. É 10 anos mais jovem, praticamente, do que o Nenê. Mas é um jogador que não quer nada com nada há muito tempo, tá? Jogou na Austrália, jogou nos Estados Unidos. Ele só tá pegando grana da galera. Ele só tá fazendo basicamente isso. E o Nenê não. O Nenê continuou no futebol brasileiro. O Nenê podia muito bem ir para o exterior, jogar numa Major League Soccer para ganhar grana, jogar num futebol saudita, mas ele quis ficar aqui no futebol brasileiro com o calendário do futebol brasileiro, com o desgaste do futebol brasileiro. E jogou 3 anos no Juventude, é ídolo no Juventude, mesmo deixando o clube, a torcida agradece, ele subiu o Juventude da Série B para a Série A. Então, eu não tenho esse medo, tá? Do Nenê nem atrapalhar o vestiário por ganhar muito mais, e nem dele ser perninha, de ser aquele jogador que vai só aproveitar as coisas boas de João Pessoa. Ele não tem isso, ele não tem essa característica na carreira dele. Tanto que se ele quisesse aproveitar, ele poderia ter vindo jogar no Nordeste há muito tempo. Ele estava no Juventude, ele poderia ter ido jogar no Sport, no Ceará. Enfim, se ele quisesse fazer isso, ele poderia ter feito isso há muito tempo. Desde que ele saiu do Vasco, ele poderia ter ido
jogar nos Estados Unidos, jogar no futebol asiático, no futebol do Oriente Médio, fazer grana. Mas não, preferiu estar aqui no futebol brasileiro e, enfim, entregando. Né? Em 2024, ele foi peça fundamental do acesso do Juventude. E esse ano ele conviveu um pouco mais com lesão, a idade vai apertando, mas foi um jogador que entregou sempre quando esteve em campo. Então, essa parte do Nenê atrapalhar o time, eu acho que eu não tenho esse medo. Né? O tempo dirá se eu estou certo ou não, mas hoje eu não tenho esse receio. Bom, o Nenê, como utilizar o Nenê? Eu acho que o Nenê é aquele jogador para você utilizar nos momentos chave da temporada. Não é para o Nenê jogar, por exemplo, todos os jogos do Campeonato Paraibano, jogar Copa do Nordeste todos os jogos. Não, eu acho que o Nenê é para jogar. Claro, ele vai precisar jogar alguns jogos de primeira fase de estadual, sobretudo no Almeidão, para pegar um ritmo, para ajudar na fase final, semifinal e final, claro. Aí, nesse momento, ele tem que ser utilizado. Jogo de Copa do Brasil, jogo único. O Nenê tem que ser utilizado. Aí, no segundo semestre, temos Série C junto com Copa do Nordeste. E aí vai ter que escolher, ou jogar um ou jogar outro. Eu acho que tem que jogar a Série C. E não joga a Copa do Nordeste. Ou joga a Copa do Nordeste em jogos específicos, né? O jogo ali que define classificação, enfim. Ou uma sequência que o Botafogo joga em casa na Série C, joga em casa na Copa do Nordeste, ou o Nenê pode jogar 45 minutos no jogo, 45 minutos no outro, algo nesse sentido. O Nenê não joga mais 90 minutos, tá? Eu não sei se a galera acompanhou esse último ano do Nenê, mas ele não joga 90 minutos. Não tem como, mas ele joga ali 60, 65, enfim, talvez com exigência menor, talvez, né? Numa Série C, talvez ele possa até aumentar um pouquinho desse tempo. Mas dá para esperar o Nenê jogando 60, 65 minutos por jogo. Uma vez por semana. Eu acho que é meio que dá para exigir do Nenê. Então, eu espero que o Nenê jogue fase final de Paraibano, jogos mata-mata da Copa do Brasil e jogue a Série C, né? E aí intercalando, dependendo do contexto, da importância entre primeira fase da Série C e Copa do Nordeste. Claro, pelo menos na minha opinião, dando prioridade à Série C e o grande finale da temporada, o momento chave, que são os 6 jogos do quadrangular, né? Que aí eu acho que é onde o Nenê pode, de fato, valer a contratação, valer aí o que se especula, né? 200 mil reais de salário, nesse momento. Se o Botafogo conseguir subir para a Série B com o Nenê, cara, sim, é digno de documentário. Um jogador com 45 anos, interminável, com uma carreira maravilhosa, ajuda a quebrar uma das maiores sinas do futebol brasileiro, que é o Botafogo não conseguir subir para a Série B, que é algo nacionalmente conhecido, né? Todo mundo que conhece torcedores de outros estados, você fala que é botafoguense, o cara vai falar, pô, não sobe nunca para a Série B, nunca sobe e tal. É algo nacionalmente conhecido, tá? Então, acho que seria histórico para o Botafogo, para o Nenê, com 45 anos, conseguir isso. Até por isso, eu acho que ele aceitou a proposta do Botafogo, porque o Nenê na Série C, ele consegue ser muito mais útil do que o Nenê no Juventude na Série B, com um calendário apertadíssimo, que é o calendário da Série B, com 38 rodadas. Né? Então, eu acho que para o Nenê, esportivamente, faz mais sentido jogar no Botafogo. Ter esse desafio. Né? E também tem um calendário mais suave. Né? A Série C só se joga a finais de semana. Sempre tem um espaço de uma semana para outra. Série B, Série A, em muitos momentos tem jogo quarta e domingo, com viagens. Né? Então é super desgastante para um cara que vai fazer 45 anos em 2026. Tá? Então essa é a minha visão do Nenê. É um cara que, em termos midiáticos, já está agregando muito. Né? O nome do Botafogo está nos principais sites, nas principais páginas de Instagram. O Nenê vai aumentar a média de público no Almeidão, não sei quanto, mas vai aumentar a venda de camisas, vai aumentar o número de sócios, né? E a contratação do Nenê, ela traz de volta a autoestima para o torcedor do Botafogo, né? Que ficou muito frustrado porque não ganha Campeonato Paraibano há um bom tempo, que sempre pipoca no quadrangular final da Série C, não consegue subir. Ano passado quase caiu, teve a questão da SAF, que
prometeu muito inicialmente, ainda não entregou, agora começa a entregar, e é justo a gente começar a cobrar da SAF agora, porque é a primeira temporada completa que ela tem, né, o Felipe Félix, é a primeira temporada completa, ele chegou no meio do Campeonato Paraibano passado. Então acho que agora dá pra gente cobrar mais, e ele tá entregando mais já. O elenco do Botafogo, eu acho que é o melhor elenco, tirando o Nenê, tá? Não tô nem contando com o Nenê. Eu vou até fazer um vídeo depois sobre o elenco, mas já adianto aqui que é o melhor elenco do Botafogo, já tuitei isso, pelo menos dos últimos 5, 6 anos. O melhor elenco que começa uma temporada. Claro que para a Série C ainda falta encorpar, falta algumas peças, mas para início, eu acho que é o melhor elenco do Botafogo em anos. E ainda mais agora com o Nenê, isso confirma ainda mais. Então a SAF começa a entregar. Tem um jogador muito importante que é o Nenê, que ainda entrega tecnicamente. Na Série C desse ano, por exemplo, na Série C de 2025, a gente teve o Elvis na Ponte Preta, que era um jogador que claramente estava acima do peso. Um jogador veterano também, 35 anos, mas que deitou e rolou na Série C. Fez muita diferença na Série C. Jogou fácil na Série C. Então o Nenê, fininho, apesar dos 44, 45 anos, estando bem fisicamente, ele vai fazer a diferença em muitos momentos na Série C. E essa diferença que ele pode fazer o Botafogo subir. Botafogo, em muitos anos, faltou isso, faltou o diferencial na fase decisiva da Série C. E o Nenê tem tudo para ser esse cara. Né? Ele tem que chegar ali, o Nenê tem que ser preparado para os últimos 6 jogos do quadrangular. É isso. O Nenê tem que estar ali, tudo que vai acontecer antes é para deixá-lo nos cascos para os últimos 6 jogos do ano. Eu acho que o Nenê tá para esses 6 jogos. Claro que ele tem que jogar antes, obviamente, mas o que interessa é o Nenê nesse quadrangular, tá? E ser o jogador que faça a diferença para o Botafogo subir. É um cara que, em termos de liderança, vai fazer muita diferença, né? Em termos de mentalidade, que muitas vezes falta, né, a um elenco de Série C, né, que não são jogadores tão famosos, são jogadores que não tiveram tantas glórias na carreira. Então ter esse jogador experiente, esse jogador que inspira os companheiros, ajuda, e vai ajudar, claro, ainda mais entregando gol, entregando assistência, porque é um cara que, enfim, dispensa apresentações. Bom, então vídeo sobre o Nenê feito, valeu, deixa o like, se inscreve no canal, comenta aí a sua expectativa em relação ao Nenê e prometo, tá? Vou fazer mais vídeos, vou voltar com mais frequência aqui no 90 Minutos de Belo. Vamos nessa, tamo junto e até a próxima.